Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Como foi que passaram o final de semana, hein? Me conta aí. Passaram bem? Eu acredito que passaram todos muito bem, graças a Deus. Bom, gente, chegamos segunda-feira, né? E vamos agradecer o final de semana que o Senhor nos concedeu, este dia que o Senhor nos presenteou, tá certo? Fecha os teus olhinhos e vamos agradecer a Papai do Céu. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Amém, meus amores. Bom, gente, hoje é segunda-feira, né? Coisa legal. Primeiro dia de aula da semana, ó. A gente sabe que o primeiro dia foi ontem, né? Que foi domingo, mas hoje é o primeiro dia útil, então, o primeiro dia de aula. Então, hoje nós iremos ter português, né? Aulinha de português. Vamos ter o livro de reforço e vamos ter o livro de gramática, certo? O nosso assunto de hoje é gênero dos substantivos, tá? Gêneros dos substantivos é o nosso assunto, tá bom? A nossa página de português é apenas uma página, a página 77, ok? Bom, nós vamos falar sobre o gênero dos substantivos. A gente sabe que gênero dos substantivos são dois. E quais são? Masculinos e feminino, tá bom? Então, o que é substantivo? Vamos saber o que é substantivo. Substantivo é uma classe variável de palavra e que pode sofrer leve ou completa modificação, tá certo? Então, vamos lá. Para determinarmos o gênero de um substantivo, usamos antes um artigo, tá certo? Então, quando eu quero antes do substantivo feminino, eu uso quais os artigos que eu uso antes do substantivo feminino? Eu uso os artigos a, as, uma ou umas, tá certo? Já antes dos substantivos masculino, usamos os artigos o, os, ou uns, tá certo? Para mudarmos o gênero de alguns substantivos, basta que modifiquemos a sua última letra, acrescentando uma nova ou substituindo-a, tá certo? No entanto, há substantivos que se modificam parcialmente e também há substantivos que se modificam completamente. Mas a tia vai relembrar aqui os artigos, tá certo? Que nós usamos antes do substantivo. Então, quais são os artigos que nós usamos antes do masculino? Ó, eu uso o, os, o, uns, tá certo? Sempre usamos antes do substantivo que masculino, tá certo? Esses são os artigos, só para lembrarmos, não é? Nós temos também os artigos femininos, né? Que nós usamos antes do substantivo. E quais são? A, as, uma, o, uns, tá certo? Também usamos sempre antes dos substantivos, tá certo, meus amores? A tia vai mostrar para vocês alguns substantivos que se modificam parcialmente e depois a tia vai mostrar alguns substantivos que se modificam completamente, tá certo? Então, eu vou mostrar os substantivos que se modificam parcialmente. Aqui eu tenho, ó, alguns substantivos, tá certo? Que se modificam parcialmente. Então, quais são? Mestre, mestra. Órfão, órfã. Padre, madre. Parente, parenta. Peru, perua. Réu, ré. Tabelião, tabeliã. Vendedor, vendedora. Tá vendo? Esses são alguns substantivos que se modificam parcialmente. Apenas eu mudo apenas a última letrinha, ó. Tá vendo? Vocês perceberam que foi apenas a última letrinha, ó.
certo? Mas eu também tenho alguns substantivos que eles se modificam completamente. E quais seriam esses? Ó, são esses daqui. Ó, tá vendo? Quais são esses completamente? Vamos lá. Alfaiate, costureira. Alfaiate, costureira. Tá vendo? Vamos lá. Bode, cabra. Carneiro, ovelha. Boi, vaca. Cavaleiro, amazona. Cacharel, baleia. Cavalo, égua. Viu? Esses daqui, esses substantivos, eles se modificam completamente. Tá certo, meus amores? Bom, gente, nós vamos para o nosso primeiro quesito do nosso livro de português, tá certo? Que é apenas a página 77. Vamos lá para o nosso primeiro quesito? Vamos ver aqui. Complete as sentenças empregando o feminino dos substantivos destacados. Então, eu tenho letra A, o patrão, e A, aí você vai completar, são altos. Letra B, o leão tem juba, mas A, tracinho, não. Letra C, o rei e A, aí tem um tracinho, estiveram na festa. Vocês completam. Letra D. O professor e A são pacientes. O genro e A resolveram reunir toda a família para comemorar o Natal. Tá certo? Vamos para o nosso segundo quesito. Segundo. Preencha as frases com um ou uma para indicar o gênero, tá? Então, letra A, o futebol é, aí tem uma tracinha, caixinha de surpresas. Aí, letra B, tracinho, jogador de futebol tem que ter um bom preparo físico e grande determinação. Letra C, tracinho, abelha voava perto da colmeia. E aí você vai completar com um ou uma, tá? Vamos para o nosso terceiro quesito. Terceiro, encontre no caça-palavras 15 palavras no masculino, tá certo? Então, aqui eu tenho um caça-palavras e você vai encontrar 15 palavras no masculino, tá certo? Vamos para o nosso quarto quesito. Marque o feminino correspondente ao substantivo destacado. Então, aqui eu tenho vários substantivos. Eu tenho aqui um zangão, cavalo, compadre, cantor, cacharel, embaixador, galo, genro, herói, réu. E aí você vai marcar, tá certo? O feminino correspondente, tá? Quinto quesito. Quinto quesito. Eu coloquei o sexto, é o quinto. Sobre a variação de gênero do substantivo, é correto dizer que a variação de grau é determinada pela mudança do artigo. Ao mudarmos os gêneros de alguns substantivos, modificamos a última letra, alterando e acrescentando outra. Existem dois gêneros do substantivo, aumentativo e diminutivo. Então, vocês vão marcar apenas uma alternativa correta. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de português, ó. E com as nossas páginas aqui, ó. Com a nossa página 77, tá bom? Vamos para o nosso livro de reforço. Certo? Vamos agora para o nosso livro de reforço. Vamos ver o que nós temos aqui no livro de reforço. Quais são as páginas, né? Gente, no nosso livro de reforço, nós iremos fazer as páginas 116 e 117. Tá bom? 116 e 117. Então, o nosso primeiro quesito do livro de reforço é... Vamos ver.
O substantivo diversidade é de qual gênero? Marque a resposta correta. É feminino ou é masculino? Né? Aí você vai ver. Você vai ver se diversidade eu coloco o artigo O ou o artigo A. Aí você vai descobrir, né? Eu sei que se tiver um artigo A, eu sei que já é feminino, né? Se tiver O, ou os, ou um, ou uns, é masculino, tá certo? Então, a palavra diversidade é feminino ou é masculino? Escreva duas palavras que mostram esse tipo de gênero do substantivo, certo? Segundo quesito. Vamos para o nosso segundo. Releia um trecho do texto diversidade e observe as palavras destacadas. Então, aqui eu tenho um é magrelo, o outro é gordinho. Um é castanho, o outro é ruivinho. O que é que você vai fazer? Você vai reescrever o trecho do texto, passando os substantivos para o feminino, tá certo? Então, aqui eu tenho todos os substantivos que estão nesse trecho estão no masculino. Eu quero que vocês passem para o feminino, tá certo? Terceiro quesito. Escreva M para substantivo masculino e F para substantivo feminino. E aqui eu tenho várias palavras, vários substantivos. História, casa, açúcar, bode, nora, madra, zangão, amazona, égua e carneiro. E aí você vai classificar M para masculino e F para feminino. Tá? Quarto quesito do nosso livro de reforço. Vamos lá. Faça a correspondência da segunda coluna com a primeira, de acordo com o gênero do substantivo. Então, eu tenho a primeira coluna: bode, gato, homem, rei, duque, príncipe, cantor e ator. E aí você vai... Aí na segunda coluna tem duquesa, atriz, cabra, mulher, cantora, rainha, gata e princesa. E aí você vai fazer a correspondência. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de reforço, com as nossas páginas, ó, 116 e 117. Gente, nós vamos ver agora o nosso livro de gramática, tá certo? Temos o livro de gramática. Vamos lá, no livro de gramática. Quais são as páginas? As páginas do livro de gramática é 59 e 60, tá bom? 59 e 60 são as páginas do livro de gramática. Vamos ver o que nós vamos fazer no primeiro quesito. Vamos lá. Primeiro, escreva o substantivo masculino das palavras, depois procure-os no diagrama abaixo. Então, qual é o substantivo masculino de diretora? De galinha, de dama, de nora, de macaca, de abelha. Aí, após vocês fazerem, vocês vão procurar aqui no diagrama, certo? Vamos para o nosso segundo, do livro de gramática. Classifique os substantivos em masculino ou feminino, separando-os no quadro abaixo. Então, eu tenho aqui bode, imperatriz, leitor, marquês, autor, professora, pavão, presidenta, órfão, freguesa, tabelião, anão e leoa. E vocês vão separar um grupo no masculino e outro grupo feminino. Certo, meus amores? Terceiro quesito. Nós vamos ler um texto, tá certo? E eu convido você para ler com a tia. Vamos lá? Casa da avó. Casa de avó, o que é que vocês vão fazer nesse texto? Primeiro, vocês vão classificar em masculino e feminino as palavras destacadas no texto abaixo. Então, aqui eu tenho esse texto, Casa da Avó, e tem algumas palavras aqui que estão destacadas em negrito, tá certo? E aí, vocês vão classificar essas palavras em masculino ou feminino. Vamos ler? Casa da Avó. Casa de avó. É navio pirata em alto mar, estrela cadente para sempre no ar. A avó tem um pouco de fada,
um pouco de árvore encantada. Quando a avó anda, o mundo inteiro balança, e uma onda de amor varre quem está junto dela. Dentro da casa da avó, todos os caminhos vão dar no país do luar, tá certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vão colocar as palavrinhas masculino aqui no quadrinho e as palavrinhas que estão em destaque no texto feminino também no outro quadrinho, tá certo? Vamos para a nossa página 60, que é o nosso quarto quesito. Leia as palavras, escreva o substantivo masculino e preencha a cruzadinha. Então, aqui eu tenho algumas palavras, tá certo? Alguns substantivos: abelha, galinha, vaca, ovelha, jabota, cadela, freguesa, leitoa e patroa. E aí você vai ler essas palavras e vai escrever o substantivo masculino de cada uma delas e depois vai preencher a cruzadinha, certo? Quinto quesito. Pinte de azul o masculino das palavras e depois escreva uma frase com a resposta, tá? Rainha. Eu quero saber qual o masculino de rainha. É duque, é marquês ou é rei? De vaca, cavalo, boi ou porco? Heroína, menino, padrinho ou herói? Princesa, rei, príncipe ou imperador? E aí você vai marcar, tá certo? Pintar de azul e depois você vai escrever uma frase com a resposta. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de gramática, ó, com as páginas 59 e 60. E esse foi o nosso final da nossa aula, tá bom? Final de hoje, tá bom, meus amores? Ó, beijo no coração, até amanhã. Boa aula, tchau!